Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Abram a vossa Bíblia no livro de Romanos, logo após o livro de Atos, amém? Vamos estar lendo apenas um versículo que se encontra como base para a meditação desta noite. Louvado seja Deus. Atos 1:16. Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Quem achou, diga amém. Quem não achou, por gentileza, acompanhe conosco, nos faça essa bondade. Romanos 1, capítulo 1, versículo de número 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Até aqui, amados queridos irmãos, podei-vos assentar, exaltando e glorificando o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Paulo falando nessa epístola aos Romanos acerca do poder do Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, dizendo que ele não se envergonhava. Louvado seja Deus, porque esta palavra é fiel e verdadeira. Quando nós atentarmos para o poder do Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos realmente desfrutar de uma vida de bênção e de vitória. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, ele ao terceiro dia, ou seja, no domingo de Páscoa, sexta-feira santa, Jesus Cristo ali foi crucificado. No primeiro dia, o dia de domingo, Marta e Maria Madalena, elas foram até o sepulcro do Senhor Jesus Cristo, levando ali especiaria para embalsamar o seu corpo. A Bíblia diz que quando elas chegaram ali, o Senhor já não estava mais ali. A Bíblia diz que havia um anjo assentado sobre uma pedra, e esse anjo perguntou a elas: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? A Bíblia diz que cedo ela estava lá, bem cedo ela estava preparada para embalsamar o corpo de Jesus. Naquela ocasião, alguns disseram: olha, vamos ter cuidado, porque este mentiroso, ele disse que quando no terceiro dia ele iria ressuscitar. Vamos ter o cuidado para que os seus discípulos não vão lá e roubem o corpo e eles digam que ele ressuscitou. E foram enviados para lá alguns soldados, foi colocada uma pedra ali, e aquela pedra foi selada, justamente porque eles não acreditavam que o Senhor pudesse ressuscitar. Mas a nossa Bíblia nos revela que o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou. E muitas das vezes, queridos irmãos, nós esquecemos da palavra do Senhor, nós não guardamos a palavra de Deus no nosso coração. O Senhor havia dito que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, e se ele iria ressuscitar, não haveria necessidade que Marta, Maria fossem ali para embalsamar o seu corpo. Logo o anjo disse para ela: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Vejam bem, queridos irmãos, para muitos Jesus foi ou é apenas uma lenda,
Muitos não creem em Jesus Cristo como Filho de Deus. Alguns dizem que ele foi um profeta menor do que Maomé. Muitos não lhe deram a glória e o louvor que foi devido ao seu nome. Para muitos, ele é apenas uma pessoa purificada, apenas uma pessoa com um espírito elevado. Não tem Jesus Cristo como Deus. Então, para essas pessoas, Jesus Cristo ainda está morto. Para essas pessoas, Jesus Cristo não está vivo e Jesus Cristo não é Deus. E o que eu quero te dizer nesta noite, irmão, o que vai fazer exatamente a diferença de que maneira nós estamos vendo o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Senhor perguntou para Pedro o que dizem os homens acerca de Jesus. Pedro lhe respondeu: uns, veja bem o artigo indefinido, uns dizem, eles não sabiam exatamente quem era Jesus. Um diz que é Jeremias, outro diz que é Elias, outro diz que é João Batista, ou um dos profetas. Eles não sabiam bem que era Jesus. Aí o Senhor perguntou para Pedro: e tu, Pedro, o que dizes? Pedro disse: tu és o Cristo, o enviado de Deus. E Jesus disse: Pedro, quem te revelou não foi tua carne nem teu sangue, mas meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o que desligares na terra será desligado no céu, e o que ligares na terra será ligado no céu. Observe, queridos irmãos, que o Senhor se maravilhou com aquela confissão de Pedro. E para você, querido irmão, quem é Jesus? Muitas das vezes nós não sabemos, não entendemos o quanto Jesus é poderoso, irmão. Muitas das vezes parece que Jesus para nós está morto. Quando se levanta alguma luta, quando se levanta algum problema, nós esquecemos que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus. Muitas das vezes, no meio das nossas lutas, da nossa dificuldade, parece que nós queremos pegar o nosso Jesus Cristo e colocar ele numa caixa de fósforo. Mas veja bem, irmão, a confissão fará a diferença. A confissão fará a diferença. Como você tem visto Jesus Cristo na sua vida? De que maneira você tem olhado para Ele? Marta e Maria esperavam que Jesus Cristo estivesse ali morto. Ela esqueceu da promessa, a qual o Senhor disse que ao terceiro dia Ele iria ressuscitar. Muitas das vezes nós esquecemos do poder de Deus, irmão. A Bíblia diz que quando ela chegou, Ele já não estava mais lá. A Bíblia diz que o anjo desceu ali, houve um terremoto e a pedra foi retirada. Toda vez que o anjo desce aqui na terra, há terremoto de Deus. E eu quero te dizer que nesta noite vai haver um terremoto de Deus na tua vida, vai haver um terremoto de Deus na tua fé. Porque há muitas pessoas, irmão, que para essas pessoas Jesus está morto. Elas só falam dos seus problemas, das suas dificuldades, só falam do problema. Elas não conseguem acreditar que Jesus vai dar vitória, que o Senhor tem poder para transformar a situação, o problema, a dificuldade. Há pessoas, irmão, a água chega no dedinho do pé, elas começam já a clamar por socorro com medo de morrer afogada. Aí eu pergunto: aonde está Jesus? Será que para esta pessoa Jesus está vivo ou está morto? Eu creio que Jesus não pode estar vivo para esta pessoa, porque a sua fé é tão pequena, irmão. A nossa declaração, ela é um reflexo da nossa fé. Se você está passando por uma luta, por uma provação, por uma dificuldade, glorifica o nome do Senhor, crendo que o Senhor Ele vai te dar vitória, porque não há problema a qual o Senhor Ele não possa resolver. Porém, para Deus nada é impossível, irmão.
E as nossas palavras é o retrato da nossa fé. A nossa palavra, ela nos eleva, ela revela um Jesus Cristo poderoso na nossa vida, ou revela um Jesus fraco, um Jesus na cruz do Calvário crucificado, um Jesus sem vida. Parecia que ali era o fim, mas ele fez uma promessa. Se você for lá no túmulo de Buda, aqui jaz Buda. Se você for lá no túmulo na Basílica de São Pedro, aqui jaz Pedro, aqui jaz Paulo. Mas se você for no sepulcro de Jesus, não está escrito aqui jaz Jesus, lá está escrito: e ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje ele vive e vive para sempre. Aquela pedra que estava lá tão grande não pôde impedir Jesus de ressuscitar ao terceiro dia. Não pôde impedir Jesus, não pôde colocar Jesus ali. Jesus não ficou ali para sempre. A Bíblia diz que ele desceu às profundezas do inferno e tomou a chave da morte, e hoje ele vive e vive para sempre. Não declare que você tem um grande problema, mas declare que você tem um grande Deus, irmão. A nossa palavra, a nossa confissão fará a diferença. Muitas das vezes, com as nossas palavras, nós estamos revelando um Jesus pequeno, um Jesus morto, crucificado, que não pode fazer nada nem por mim, nem por você. Porém, este não era o Jesus do apóstolo São Paulo. Ele dizia: eu não me envergonho de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque ele é poder de Deus, ele é poder de Deus, ele é poder de Deus, ele é poder de Deus. Shadagai. Muitas das vezes, querido irmão, a nossa fé, a nossa visão, ela está atrofiada. A Bíblia diz que quando os discípulos, eles iam pelo caminho de Emaús, eles falavam entre si daquilo que havia acontecido, que Jesus estava morto. A Bíblia diz que eles estavam com seus olhos como que encobertos, sentidos semelhantes, os olhos deles não estavam fechados. Mas como? E eles andaram a grande distância com Jesus. E muitas das vezes na nossa vida acontece o mesmo, irmão. Temos experiência, já andamos com Jesus há muito tempo, mas os nossos olhos, às vezes, por causa da luta, por causa do problema, da dificuldade, eles se fecham, ficam quase que como encobertos. A Bíblia diz que Jesus andou com eles ali, eles falaram assim: você não sabe o que aconteceu daquele varão que era cheio de obra, que mataram e lhe crucificaram. Jesus andou com ele o tempo todo. Aí eles disseram para Jesus: vá à nossa casa, já é tarde. Aí quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. E eles disseram, por isso que quando ele falava, ardia o nosso coração. E é verdade, querido irmão. Quantas das vezes nós recebemos uma profecia, uma promessa, uma palavra que veio ao nosso coração, e nosso coração se arde. Vindo a luta, vindo a dificuldade, nós esquecemos da promessa de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque nós só estamos falando do problema, nós só estamos falando das nossas lutas, por isso os nossos olhos ainda estão encobertos. Mas na hora que você começar a glorificar o nome do Senhor, o Senhor, ele vai restaurar a tua visão, ele vai restaurar a tua fé. Você vai perceber o quanto o Senhor tem andado contigo, e que o Senhor jamais te desprezou. Pedro, ele disse: